A Terra sempre foi um planeta cheio de mistérios. Apesar de vivermos sobre ela todos os dias, a verdade é que ainda sabemos pouco sobre o que acontece em suas profundezas. Temos satélites que exploram o espaço, sondas que viajam até outros planetas, telescópios capazes de enxergar bilhões de anos-luz de distância. Mas quando se trata de olhar para dentro do nosso próprio planeta, a coisa muda completamente de figura. Recentemente, cientistas anunciaram algo que está chamando muito a atenção da comunidade científica e do público em geral. A detecção de um movimento gigantesco no interior da Terra, algo profundo e enigmático que pode mudar o que sabemos sobre o funcionamento do nosso planeta. Essa descoberta não só intriga os geofísicos, como também levanta questionamentos sobre a estabilidade da superfície onde vivemos, e até mesmo sobre os efeitos que isso pode ter no clima, nos ecossistemas e, claro, em nós, seres humanos. Neste vídeo, vamos mergulhar a fundo nesse tema. Vamos entender o que exatamente os cientistas descobriram, como chegaram a essa conclusão, quais teorias estão sendo discutidas e, principalmente, o que tudo isso pode significar para o futuro da humanidade. Antes de começar, é importante lembrarmos como a Terra é estruturada. A crosta terrestre, onde vivemos, é apenas uma fina camada. Abaixo dela temos o manto, que representa a maior parte do volume do planeta. Ainda mais abaixo encontramos o núcleo externo, composto principalmente por ferro e níquel, em estado líquido, e finalmente o núcleo interno, que se acredita ser sólido. Essa estrutura interna não pode ser observada diretamente. Tudo o que sabemos vem de estudos indiretos, especialmente através da análise das ondas sísmicas geradas por terremotos. Quando um terremoto acontece, as ondas viajam pelo interior do planeta, mudando de velocidade e direção de acordo com os materiais que atravessam. É como se fossem raios-x naturais, permitindo que os cientistas façam inferências sobre as camadas da Terra. Foi justamente através desse tipo de estudo que os pesquisadores detectaram algo inusitado. As medições mostraram sinais de que uma enorme massa dentro do núcleo pode estar mudando de posição ou passando por um processo de deslocamento que não havia sido observado antes. Essa movimentação profunda levanta muitas perguntas. Uma das hipóteses levantadas é que o núcleo interno da Terra pode estar girando em velocidade diferente do restante do planeta. Já faz anos que cientistas discutem a possibilidade de o núcleo interno girar levemente mais rápido ou mais devagar que o manto e a crosta. Isso acontece porque o núcleo externo, em estado líquido, cria uma espécie de separação entre o núcleo sólido e as camadas superiores. Se essa rotação diferencial realmente existe, ela pode explicar os padrões detectados recentemente. Outra possibilidade ainda mais intrigante é que massas gigantes de ferro e outros elementos estejam se reorganizando dentro do núcleo. Isso poderia alterar o campo magnético da Terra, que é essencial para a vida, pois nos protege da radiação solar. Ao longo da história do planeta, o campo magnético já se inverteu várias vezes, trocando os polos norte e sul. Esse fenômeno, chamado de inversão geomagnética, pode estar relacionado a mudanças profundas no interior da Terra. Se o movimento detectado estiver, de fato, associado a esse tipo de processo, significa que estamos diante de um evento de enorme relevância para o futuro da humanidade. Afinal, qualquer alteração significativa no campo magnético teria impactos diretos em satélites, comunicações, sistemas de navegação e até na nossa proteção contra partículas solares. No entanto, a comunidade científica é cautelosa. Ainda não existe consenso sobre a interpretação desses sinais. O que se sabe é que os dados não podem ser ignorados. Eles indicam que algo muito profundo, talvez no núcleo interno, está em movimento. Para entender melhor o impacto dessa descoberta, precisamos lembrar que o interior da Terra não é estático. O manto, por exemplo, está constantemente em movimento devido às correntes de convecção, que ocorrem quando o material mais quente sobe e o mais frio desce. Esse processo é responsável pelo movimento das placas tectônicas.
que por sua vez gera terremotos, vulcões e a formação de cadeias de montanhas. Da mesma forma, o núcleo externo, em estado líquido, também se movimenta. É justamente esse movimento que gera o dínamo responsável por criar o campo magnético do planeta. Portanto, se algo mudou nessa dinâmica, estamos falando de um processo que pode afetar diretamente a forma como a Terra funciona em escala global. Mas vamos além. O que pode ter causado esse movimento gigantesco dentro da Terra? Alguns cientistas acreditam que seja apenas parte de um ciclo natural. O núcleo e o manto interagem de formas complexas. E esses movimentos elas podem fazer parte de processos periódicos que ainda não compreendemos totalmente. Outros, no entanto, sugerem que mudanças climáticas na superfície, como o derretimento das calotas polares e a redistribuição de grandes massas de água, poderiam afetar o equilíbrio do planeta como um todo. Isso porque a redistribuição de peso na superfície pode, a longo prazo, alterar a pressão exercida sobre as camadas mais internas, desencadeando mudanças profundas. Esse tipo de hipótese pode soar radical, mas não é impossível. Afinal, sabemos que tudo na Terra está conectado: atmosfera, hidrosfera, litosfera e o núcleo. Uma alteração em uma camada pode sim refletir em outra. Para o cidadão comum, tudo isso pode parecer distante. Afinal, vivemos na superfície e não sentimos o que acontece a milhares de quilômetros abaixo de nós. Mas os efeitos podem ser sentidos indiretamente. Imagine, por exemplo, que uma mudança no campo magnético da Terra afete satélites. Isso poderia impactar desde GPS até sistemas bancários, comunicações militares e até mesmo a internet. Outro ponto importante é que esses movimentos podem estar relacionados a terremotos e atividade vulcânica. Se as camadas internas estão passando por reorganizações, não podemos descartar a possibilidade de reflexos na crosta terrestre. Agora, uma das perguntas mais fascinantes é: o que essa descoberta pode nos ensinar sobre a própria origem e futuro da Terra? Afinal, entender o interior do planeta é entender também sua história. Foi no núcleo que grande parte da energia que mantém a Terra viva se originou. O calor interno não só move placas tectônicas, como também alimenta vulcões e ajuda a manter o campo magnético. Se estamos observando algo diferente agora, pode ser uma oportunidade única para aprender mais sobre os mecanismos que mantêm o planeta funcionando. Claro, ainda estamos longe de respostas definitivas. A ciência avança aos poucos, reunindo dados, testando hipóteses e descartando explicações que não fazem sentido. Mas o simples fato de termos detectado um movimento profundo e gigantesco já é um avanço enorme. Significa que estamos começando a enxergar mais de perto o coração da Terra. O futuro dos estudos sobre esse fenômeno provavelmente passará pelo uso de novas tecnologias, redes globais de sensores sísmicos, inteligência artificial para interpretar dados complexos e até experimentos laboratoriais que simulam condições extremas podem ajudar a entender o que está acontecendo. De qualquer forma, o que podemos dizer com certeza é que a Terra continua sendo um planeta vivo e dinâmico. Ela nunca está em repouso e cada nova descoberta nos lembra o quanto ainda temos para aprender. O interior da Terra guarda segredos que pouco a pouco começam a ser revelados. E cabe à ciência interpretar esses sinais para que possamos nos preparar para possíveis impactos.